Ô glória! A paz do Senhor a todos! Sejam bem-vindos a este canal, canal de estudo, canal de bênção. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei hoje, agora, ministrando mais uma aula para a edificação da sua vida. O tema de hoje, o reinado de Joás. Vamos estudar essa lição que traz conselhos maravilhosos para a sua vida e para a minha vida. Você que está inscrito no canal, meu muito obrigado. Você tem me ajudado a levar o evangelho e a levar clareza aos alunos, aos amantes da palavra de Deus. A você que chegou, está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha aí, nos ajude em nome de Jesus. O reinado de Joás, lição de número 9. Quer dizer que eu já ministrei 8 lições. Para você não ficar perdido ou para trás, estude com o tempo. As 8 lições estão aí no canal, no nosso canal, com os links abaixo. Amém? O tema do trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Meu amado, é um trimestre poderoso, abençoado, e eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda. A questão da voz, eu falo praticamente todos os dias, prego todos os dias, dou estudo, então às vezes a voz fica um pouquinho baixa, mas eu espero que você esteja recebendo a palavra de Deus com clareza. Este é o meu desejo do fundo do meu coração, no nome de Jesus. Amém? Deixe seus comentários aí, em nome de Jesus. A primeira dica para os professores e alunos: não deixe de ler 2 Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 11, verso 1 ao verso de número 3, segundo livro de Reis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 5 e do verso 17 ao verso 21. Vai trazer clareza para você. Amém? Você vai compreender essa lição de uma forma melhor, com mais clareza, por dentro da lição. O texto ouro desta lição nos diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atás ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo de número 3, versículo de número 4. A verdade prática nos diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Por isso, não se afaste de Deus. Tem um hino do cantor Luiz Cláudio, ele diz: fique junto de Cristo e não deixe passar esta chance. Sofra o que preciso for, mas ao lado de Cristo. O objetivo geral desse estudo, desta lição, é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. O pecado leva o homem à ruína. Os objetivos específicos desta lição são 3. Primeiro, vamos apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Segundo, assinalar a restauração do templo. E terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. 3 pontos importantes para conselhos para a sua vida e para a minha vida. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Teve um brilhante reinado
e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos. Preste atenção aqui. Joás começou a reinar com 7 anos de idade. Como era jovem, ele foi orientado, conduzido por um sacerdote, Joiada. E este sacerdote aconselhou Joás nos caminhos do Senhor, ao ponto que o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas quando o sacerdote morreu, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos. Tem gente que não gosta, mas há uma frase bem clara, meu filho. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Parece clichê, conversinha fiada, mas não. As pessoas têm poder de influenciar. E o ser humano também pode ser influenciado facilmente. Enquanto ele estava sob a orientação do sacerdote, ele andou reto no caminho do Senhor. Mas quando ouviu maus conselhos, desviou-se dos caminhos do Senhor. Nunca escute um homem que não escute Deus. Primeiro tópico, o livramento de Joás. As tramas reais. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Atalia era uma mulher ímpia. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, 2 Reis, capítulo 9, verso 24, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar, 2 Crônicas, capítulo 22, verso 12. Atalia herdava a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Olha só a crueldade e as tramas reais aqui daquela época. Ao ponto dessa mulher ímpia, dessa mulher mau, assassinar todos os membros que poderiam um dia assumir o trono, incluindo seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou e ele foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou escondido durante 6 anos. Está escrito em 2 Reis, capítulo 11, verso 2 e verso 3. Preste atenção aqui, porque é um dado histórico. Aqui nós temos a coragem do sacerdote. Assim como Elias teve que enfrentar uma rainha, uma mulher ímpia como Jezabel, Joiada ele teve que esconder Joás das mãos de uma mulher ímpia chamada Atalia. A estratégia bem sucedida. Preste atenção aqui neste ponto. Joiada combinou com seus capitões de guarda, da guarda, e no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 23, verso 11. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar, por ainda ser uma criança. 2 Reis, capítulo 12, verso 2. O sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar as imagens e altares e refazer aliança com Deus. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 23, verso 16 e 17. Assim como Jezabel, uma mulher ímpia, mas teve um sacerdote, um profeta de Deus chamado Elias, assim Atalia, na sua crueldade, na sua perversidade, ela também teve que se deparar com o homem de Deus, corajoso,
que teve uma estratégia bem sucedida. Há momentos, meu amado, em que o perigo nos cerca sem que nós o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém e nos concede escape e proteção. Aqui nós temos o livramento de Joás. Joás começou a reinar com 7 anos, mas graças a um sacerdote que, temente a Deus, criou um plano estratégico e o livrou. Há momentos em que o perigo nos cerca sem que nós o percebamos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. No tópico 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. No primeiro tópico, o livramento de Joás, que ficou escondido durante 6 anos pelo sacerdote Joiada e a sua esposa, fugindo assim da perversidade de Atalia. E graças a Deus, o plano do sacerdote foi bem sucedido e Joás começou a reinar sobre a tutela, sobre a direção, sobre a orientação do sacerdote, homem de Deus. No segundo tópico, nós temos aqui o reinado de Joás e a reparação do templo. Olha só, a primeira coisa que ele fez foi a arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava, 2 Reis, capítulo 12, verso 2. E tem gente que diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Para com isso, conselho é bom. Existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, prontos para nos aconselhar, para abençoar as nossas vidas. Amém? O bom conselho te leva ao sucesso, o mau conselho te leva à ruína. Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. 2 Reis, capítulo 12, versículo 4 e 5. Segundo ponto aqui, a fidelidade dos tesouros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. 2 Reis, capítulo 12, verso 15. Funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Os funcionários de Joás, são um importante modelo para nós nos nossos dias. Nós temos a doutrina da mordomia cristã e hoje somos cristãos que reunimos em congregações, pequenas ou grandes, e funciona da forma de arrecadação, dízimos e ofertas. E eu fico triste quando eu escuto crentes dizendo, eu dou o meu dízimo e eu não quero saber para onde vai o meu dízimo. Isso é um péssimo mordomo, é um péssimo servo. Se a casa de Deus está em ruína, se a casa de Deus precisa de alguma coisa, os dízimos e ofertas são para isso. Com isso, temos que contar com a fidelidade dos pastores, a fidelidade do tesoureiro e a fidelidade daqueles que entregam o dízimo. Em dizer, em ver, saber o que está acontecendo, para que a igreja não fique a vida inteira investindo em paredes e missões não sendo feito. Então os funcionários de Joás são importantes para nós aqui como exemplos. Primeiro, eram homens fiéis, tinham fidelidade. Fidelidade é um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada. Preste atenção aqui. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atás ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos
de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo de número 3 e versículo de número 4. Não importa a quantia, o que importa é a fidelidade daqueles que dão e daqueles que têm que administrar aquilo que não é nosso. Meu amado tesoureiro, sim, você que é tesoureiro, está me escutando, seja fiel àquilo que está nas suas mãos. Os dízimos e ofertas são para a obra do Senhor. Se a igreja aprovou, faça. Se a igreja não aprovou, não faça. Se alguém deu uma oferta, que esteja no caixa. A igreja não pode ter 2 caixas. Seja fiel. Aquele que administra os bens destinados para a obra de Deus deve fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Pastores, tesoureiros, superintendentes, administradores da obra do Senhor. Vamos aprender com os funcionários de Joás, ser fiéis, dedicar nossa vida a Deus em verdade e em amor. Que lição, que ponto maravilhoso. E eu deixo aqui o conselho, tanto para aqueles que ofertam na casa do Senhor, como aqueles que vão administrar a casa do Senhor. Amém? A obra de Deus, ela é sustentada sim por dízimos e ofertas. Ninguém paga a conta da água, luz, dizendo, ei, pela fé, pague. Não, é com dinheiro. E olha que a reparação da casa do Senhor foi feita. Porque a igreja, quer dizer, o povo, abriu a mão e os funcionários de Joás foram fiéis e tiveram uma excelente administração. Glória a Deus. Terceiro tópico, olha só. A conspiração contra Joás. O declínio do reinado. Não é como você chegou lá. Não é como você começa, é como você termina. Não basta começar bem e ir mal. Ou ir mal e bem até um certo ponto e terminar mal. Não. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Escute homens e mulheres de Deus. Decreta os bons conselhos, meu amado. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei Joás não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos, 2 Crônicas 24, verso 18. Segundo, passou a confiar em suas próprias forças, 2 Reis capítulo 12, verso 17 e verso 18. Preste atenção aqui que o declínio de Joás tem sido o declínio de muitos líderes espirituais. Primeiro, deixar de ouvir conselhos. Passam a idolatrar dinheiro, fama, seguidores em redes sociais, cadeira. Pastores que são apaixonados por títulos. Seja apaixonado por Jesus. A maior honra, o maior prêmio de um ministério é servir, é ser servo dos servos de Deus. O segundo erro é confiar na sua própria força. Já tenho 30 anos de ministério, já tenho 40 anos de ministério, só isso, só que não, meu irmão. Você precisa ouvir, você precisa sentar, você precisa aprender no nome de Jesus. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus. Quando entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, as consequências trágicas é inevitável. Quando entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, o declínio, a morte,
a frieza, os erros, os pecados são inevitáveis. Com isso, com o declínio de Joás, houve uma conspiração e morte no reino. A capacidade de Joás de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Segundo as Crônicas 24, verso 20 e 21. O juízo de Deus veio até Joás, através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, feridos, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Segundo a Crônicas 24, verso 25. A conspiração e morte no reino. Sabe por que chegou isso aqui? Declínio espiritual. O declínio espiritual leva o homem à ruína. Os maus conselhos levam o homem à ruína. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é benigno, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso pensai. Quando vi conselhos que te levam para longe de Filipenses capítulo 4, fuja, corra, não dê ouvidos a homens que não dê ouvidos a Deus. A desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos leva a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. A desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço leva o homem a um destino triste, horrível. Meu amado, ouça Deus, ouça o Espírito Santo, decreta a palavra de Deus, estude a lição com amor, com verdade e com pureza. E peça ao Espírito Santo de Deus para te conduzir no caminho puro e reto. 5 conselhos, 5 pontos aqui, 5 observações para você e para mim. Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. Segundo, no início de seu reinado, Joás reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Quem ama a Deus, cuida das coisas de Deus. Como é gostoso entrar no templo e ver o templo bem cuidado, zeloso, bonito. Isso é maravilhoso. Isso é prova de bons mordomos nos dízimos, ofertas e na administração de toda a receita que entra. Terceiro, após a morte do sacerdote Joiada, Joás começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não seja ouvinte, seja discípulo. Seja discípulo de um homem de Deus. Quando ele morrer, não morre aquilo que ele ensinou, não morre as palavras, não morre os exemplos. Joiada, enquanto estava vivo, Joás andava reto. Quando ele morreu, Joás desviou-se. Joás não foi um discípulo, não foi um bom discípulo. Quarto,
passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Quando o homem se afasta de Deus, coisas ruins sairão da sua boca, das suas mãos, e os seus pés levarão a lugares vergonhosos e distantes de Deus. Quinto, o reinado de Joás entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Preste muita atenção aqui. O reinado de Joás nos dá lições maravilhosas. Dá lições que mostra que Deus dá escape, que Deus dá livramento, que Deus coloca homens no nosso lugar, perto de nós, melhor dizendo, em nosso caminho. Mas precisamos aprender a andar com as nossas próprias pernas, ouvir os bons conselhos, mas amadurecer ao ponto de nossa vida ser exemplo para muitos. Eu quero te abençoar no nome de Jesus com alguns conselhos. Primeiro, leia a Bíblia todos os dias. Ame a palavra de Deus. Não se desvie do Evangelho de Cristo. Tenha uma vida de oração. Não falte cultos. Seja um crente, um cristão que congregue. Se você não está matriculado, seja aluno frequente, assíduo na escola bíblica dominical. Seja aluno do culto de ensino da sua congregação. Escute o seu pastor. Faça do seu pastor o seu mestre e seja discípulo. Faça da sua família um lar abençoado. Faça da sua família exemplo para outras famílias. Que Deus te abençoe. Que Deus continue iluminando a sua vida. Muito obrigado por estar aqui nesse canal. Estou alterando a voz, forçando a voz por causa da garganta, para você me ouvir melhor. E me alegro nesta noite, porque eu estou ministrando à noite, por sua vida, por sua família. Obrigado por estar aqui nesse canal. Curta, compartilhe e eu oro a Deus para que Ele continue te abençoando no nome poderoso de Jesus. Meu muito obrigado.